Marcos, capítulo 5, verso de número 21. Sem querer eu falei, tá vendo? Eu tenho que melhorar nisso. Quando eu li esse texto hoje, Deus falou algumas coisas ao meu coração e eu quero partilhar com vocês nesse tempo. Diz assim: quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e comprimia. Nós vamos dar um salto para o verso 35, por favor, para continuar a história. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: a tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, isso é muito poderoso. Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Presta atenção. O momento está de choro e agora começa a ter riso, num clima de luto. Dá para entender essas coisas? Então riram dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que desse à menina alguma coisa para comer. Amém? Vocês leram comigo o texto? Prestaram atenção no que vocês leram? A palavra de Deus, sim ou não? Para pregar e você entender, você precisa acompanhar de fato o que você está lendo, que é a palavra de Deus. E nessa palavra, nesse texto, nós percebemos como este pai, ele foi capaz de renunciar a algo que era muito difícil naquela época. Ele era um líder religioso dos judeus. Ele era o líder da igreja em Jerusalém, da sinagoga. Era um homem da religião da época. E eu não sei se vocês se lembram, mas a Bíblia diz que os judeus naquele tempo,
eles estavam rejeitando a Jesus. Eles não estavam aceitando Jesus como Messias, como aquele que realizava milagres, como aquele que tinha um poder de curar, até de ressuscitar mortos. Eles não estavam aceitando Jesus. Em João capítulo 1, se não me engano, vamos colocar aí para ver. João capítulo 1. João capítulo 1. Eu quero mostrar a vocês aqui, verso 11. Olha o que diz. Veio para o que era seu, mas os seus não os judeus não receberam Jesus como Messias. Eles estavam ouvindo o que Jesus estava fazendo, estavam ouvindo as curas que estavam acontecendo, estavam ouvindo que Jesus ressuscitava mortos, mas eles não estavam crendo e nem recebiam a Jesus. E esse homem, que era o líder religioso daquela época, ele também estava nesse mesmo contexto que o povo. Ele ensinava o povo, ele também dizia ao povo sobre essa questão. Só que agora, dentro da casa desse líder, acontece algo que muda toda a história. Sabe o que me chama a atenção, amados? Às vezes, tem coisas na nossa vida que só vai acontecer de fato quando acontece uma dor, quando acontece uma perda. E a gente, de fato, a gente sempre vai ser contrário a dizer: eu não aceito essa dor, eu não aceito essa perda, eu não aceito essa situação. Mas são situações como essas que muitas vezes é permissivo acontecer para que a gente possa entender quem é Deus de fato. E eu fico me perguntando, por que será que é tão difícil as pessoas reconhecerem Deus quando está no auge, quando está no sucesso? É muito difícil. Reconhecer que precisa de Jesus é muito difícil. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Deus, é difícil. Por que as pessoas reconhecem mais na hora da dor, na hora do sufoco? E quando eu examinava essa palavra, eu pude entender essa questão, que esse homem, a Bíblia faz questão de frisar, ele era o líder religioso dos judeus, era um homem de autoridade da sinagoga, e eles rejeitavam a Jesus. Mas agora a Bíblia está dizendo que esse homem agora, ele sai de casa com as suas vestes sacerdotais, que naquela época era obrigado um sacerdote, se ele sai de casa, ele tem que sair com as suas vestes sacerdotais. E ele sai de casa com a sua veste sacerdotal. O nome dele era Jairo, e a Bíblia frisa, era o líder principal da sinagoga, um homem visto por todos, como aquele líder que estava à frente, ele que coordenava o povo, ele que fazia a liturgia no culto, ele que ensinava os judeus. E ele sabia muito bem que os judeus não aceitavam a Jesus como Messias, como mestre. Só que agora o que me chamou a atenção, meus amados, que quando essa dor bate na sua porta, na sua casa, a Bíblia diz que a filha de Jairo, a única filha de Jairo, ela está acometida de uma enfermidade e praticamente está morrendo. O que acontece agora? Presta atenção. Esse homem decide passar por cima de tudo. Esse homem decide dizer que a religião não é maior do que a sua vontade de lutar por sua filha. Esse homem agora, ele passa por cima do seu orgulho. Esse homem agora, ele não vai se importar. Eu vou sair de casa nas minhas vestes sacerdotais, eu vou até esse homem que os judeus não aceitam. O que vão dizer de mim? Como vai ser minha vida depois dessa decisão? Só que nesse momento, ele está dilacerado, o coração dele está quebrado. Eu preciso salvar minha filha. E esse homem, ele está curando as pessoas. Eu não posso ser ignorante. Eu tenho que passar por cima do meu orgulho. Eu tenho que ir até esse homem. Então ele decide sair de casa e ir aonde está Jesus.
Sabe, amados, às vezes na nossa vida a gente não consegue entender algumas coisas, mas sempre existe um certo orgulho que, para ser quebrado, infelizmente isso é quebrado no momento de uma dor. Por isso que Jesus disse: aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Nós precisamos aprender isso, amados. O orgulho não provém de Deus. Tem momentos que a gente tem que entender: eu não estou certo, eu preciso entender que eu não estou certo, eu preciso entender que a verdade é essa, eu preciso me rebaixar para essa situação, porque é essa situação real. E esse homem agora me chamou a atenção, ele se desprendeu de tudo. Neste momento ele quebra o seu orgulho, ele se desfaz de tudo aquilo que ele conduzia sobre a pessoa dele. Um líder que não poderia demonstrar fraqueza, e às vezes nós temos isso. A gente acha que não pode demonstrar fraqueza em momento nenhum. A gente acha que tem que estar sempre mostrando que somos, mostrando que temos, mostrando que estamos no domínio. E tem hora que a gente tem que entender que a gente precisa saber quem é Deus e não quem é nós. E não quem somos nós. Que adianta eu ser um líder dos judeus? Que adianta eu ser bem sucedido? Que adianta eu ser um camarada que eu sou ovacionado pelas pessoas por onde eu passo? Mas agora dentro da minha casa tem cheiro de morte. Dentro da minha casa tem cheiro de luto. Então agora eu vou ter que me desprender de toda crença. Eu vou ter que me desprender de toda religiosidade. Eu vou ter que me desprender de acreditar em algo que eu nem tenho certeza. E eu vou ter que me posicionar, porque eu preciso salvar minha filha. Eu vim chamar a sua atenção aqui hoje, meu amado. Tem situações na vida que você tem que tomar uma decisão. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele tem o poder de mudar a história. Nós não podemos mais nos deixar levar pelo nosso orgulho, pelo nosso eu, pelo nosso achismo. Por isso que o Senhor diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo Ele vai te exaltar. O melhor lugar para a gente se humilhar e entender que poderoso é Deus, Ele é o Senhor, Ele pode, é debaixo das mãos dEle. E esse líder religioso agora, ele não se importa com nada. Observe que nesse dia Jairo, em meio à multidão, veja o verso 21, que diz aí. Em meio àquela multidão, ali havia uma multidão que também queria cura. Ali havia uma multidão que também talvez tinha alguém passando por um processo até pior do que o dele. Mas o que me chamou a atenção, quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Todos queriam algo, queria cura, queria alguma coisa, enquanto ele estava à beira do lago. Então chegou, olha só, agora não chegou qualquer pessoa. Agora chegou alguém que é um líder religioso, que todo mundo olha para ele e vê ele de vestes sacerdotais. Ele é diferente de todo mundo. Ele é um líder religioso. Todo mundo para olhar para aquele homem. Mas o que esse homem faz? Ele faz o que jamais ele faria no seu eu. Observe que ele, líder religioso, com vestes sacerdotais. Os judeus não eram muito ligados a Jesus devido à fama que colocaram em Jesus. Eles estavam odiando Jesus, não aceitando Jesus. Então esse homem agora, o líder religioso, que passava isso para o povo, agora ele sai de todo esse eu, de todo esse orgulho. Ele vai no meio da multidão. Olha o que a Bíblia diz. E vendo Jesus, Jairo se joga no chão, se prostra aos pés de Jesus. Imagina você, um homem do naipe daquele homem, um líder religioso, conhecido e reconhecido por todos. Ele se joga no chão. Sabe por quê, amados? Quando eu creio que eu preciso de algo do Senhor, eu não quero saber o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim. Eu vou me jogar nos pés de Jesus e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. E se você entrar por um momento que você entender que você precisa de Jesus, eu vou te dar um conselho: não deixe o eu falar mais alto e nem o orgulho. Caia nos pés do Senhor e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu estava ministrando ontem lá em Vitória da Conquista, e de repente uma mãe se apresenta e diz: apóstolos, eu preciso
ore por favor pela minha filha. E trouxe uma menina linda, da idade de Luísa, 13 aninhos, menina linda, da dança da igreja. Um câncer que descobriu, um caroço aqui na perna também. Eu olhei para aquela menina, eu vi aquela mãe com tanta fé. Ela veio até nós: por favor, apóstolos, foi Deus que mandou vocês aqui, ore pela minha filha. Todo mundo parou assim, eu parei, meu Deus, eu estou todo arrepiado. Quando eu vi aquilo, aquela ação daquela mãe, eu disse: meu Deus, vai ter cura aqui nessa noite, porque alguém se manifestou dizendo: eu preciso, eu creio que Jesus pode curar. Eu estou aqui hoje para dizer, igreja, levante a tua mão. Nós não somos religiosos, nós cremos no Senhor vivo, no Jesus poderoso. Ele tem o poder de curar. Ele pode tocar nos ossos e pôr ossos novos. Ele pode tocar no coração e pôr coração novo. Ele pode tocar nos rins e colocar rins novos. Ele pode tocar na coluna e pôr coluna nova. Alguém que está aqui hoje, eu declaro: nós não somos religiosos, não. Nós somos filhos de Deus e cremos no seu poder. Quem acredita nesse poder? Ele chega, ele se joga no chão, e a Bíblia diz que ele clama, ele implora. Foi o que eu li aqui, ó. Ele implorou insistentemente. Sabe o que é isso? No meio de uma multidão, eu não estou nem aí o que a multidão vai pensar. Esse momento agora é a minha fé. Esse momento agora é o que eu estou crendo. Eu quero convidar você que entrou aqui hoje a crer que o Senhor está aqui e Ele faz milagres. Eu quero convidar você a crer que aqui não é apenas um momento de reunião, não é um momento de palestra, mas é um momento que o poder de Deus está sendo liberado sobre este lugar. Ele conhece e sabe como você chegou aqui nessa noite. Ele sabe como está a tua casa, como está a tua família. Ele sabe como está a tua saúde. Ele sabe tudo. Mas Ele nos trouxe aqui hoje, entre essa multidão. Quem sabe tem alguém que está aqui no meio, eu não sei. Mas o Senhor está dizendo: se expressa diante dEle, porque Ele tem todo o poder. Ele implorou insistentemente. Sabe o que é isso? Implorou insistentemente. Eu quero crer que ele gritava: Senhor, a minha filhinha está morrendo lá em casa, por favor. E Jesus olhou e viu que ele era um líder religioso por causa das suas vestes. Mas Jesus não falou nada com ele. Quando ele insistiu, ele disse: Senhor, vai lá em casa, por favor, impõe suas mãos sobre ela. Ainda que nós judeus não estamos acreditando, ainda que nós judeus te rejeitamos, mas eu entendi que o Senhor pode fazer. Tem um louvor que a gente canta que é assim: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Levanta a tua mão, diga: Senhor, quebra o meu orgulho. Vamos lá. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nessa quebra, Senhor, todo orgulho, toda prepotência, todo achismo, Senhor. Nós queremos nos humilhar diante de Ti, Pai, dizer que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Deixa eu continuar aqui. Presta atenção que na vida desse homem o chão se abriu. Esse homem está com o coração dilacerado. A filhinha está em casa morrendo. E a única filha. Quem aqui tem um único filho? Ou uma única filha? Levante a mão. É filho único. Quando alguma coisa acontece, meu irmão, você perde o chão. Sim ou não? Você perde o chão. Você não quer saber, você quer correr, você quer partir para cima e dizer: vai acontecer alguma coisa, eu vou me virar, eu vou atrás, eu vou ver, eu vou saber, eu vou me informar. Não é assim, sim ou não? Esse homem está nesse momento decisivo.
Ele não quer saber a religião que ele está, se os judeus são contra ou não. Ele quer saber de uma coisa: esse homem cura, eu vou até ele, eu creio, se ele pôr as mãos na minha filha, a minha filha vai viver. Eu vim aqui hoje para te chamar a atenção: não perca a tua fé, porque para Deus nada é impossível. Eu quero liberar uma palavra profética. Você vai entrar uma semana diferente, porque para Deus nada é impossível. Você veio aqui hoje como Jairo buscar algo de Deus. Se prepare, porque o Senhor está parando para te ouvir, está parando para liberar sobre a sua vida, que um milagre vai chegar na tua casa, em nome de Jesus. Olha que interessante, vamos lá. Esse homem agora, ele roga, ele clama, ele insiste, ele implora: Senhor, põe as mãos na minha filha e cura. Aí Jesus disse para ele assim: eu vou até a tua casa, vamos lá, me diz o caminho. Olha que coisa interessante. A pergunta: por que Jesus imediatamente disse para aquele homem: eu vou lá, vou curar? Observe que Jesus não disse assim: você não é um líder religioso, eu estou vendo as suas vestes, vocês não são aqueles que se reúnem para falar contra mim? Não são aqueles que não acreditam em mim? Jesus não falou nada disso, porque Jesus não tem essas coisas. É nós que temos esse besterol de querer jogar na cara das pessoas primeiro para depois fazer alguma coisa. Jesus não faz isso. Jesus é maravilhoso. Ele não olha para as nossas ignorâncias. A palavra dele quebra a gente no meio. Por isso que a gente serve esse Senhor maravilhoso. Isaías 57:15 diz uma palavra muito poderosa: porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Presta atenção, aquele homem estava abatido, o coração dele estava dilacerado, contrito. Era um pai querendo salvar a única filha. Ele deixou em casa uma esposa, uma filha morrendo, e ele disse: eu como pai vou fazer alguma coisa, vou descer do meu orgulho e vou buscar quem pode fazer o milagre. É muito linda essa história. E quando eu estou meditando nessa história, eu não tinha, nem lembrava que a irmã disse que ia dar um testemunho aqui hoje e contar que ela crê que o milagre vai ser completo. Eu digo: conta, minha irmã, creia, é pela fé que a gente faz isso. E aí deu certo dessa palavra. E ontem também lá na igreja, quando aquela mãe chegou com aquela criança também de 13 anos, para a gente orar, eu falei: tudo está contribuindo para essa palavra. Então Jesus disse para ele: eu irei na tua casa, verso 24, eu irei na tua casa. E foi com ele. Verso 35, Jesus chegando lá, enquanto Jesus ainda falava, chegavam algumas pessoas da casa de Jairo. O líder da sinagoga disseram: a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Então Jesus, verso 36, Jesus porém ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: quem ignorou a notícia? Quem ignorou a notícia? Foi Jesus, não foi? Quem tinha que ignorar era o pai, porque o pai foi buscar um milagre. Mas a Bíblia diz que o próprio Jesus comprou a causa, porque ele foi lá confiando em Jesus. Quando você confia em Jesus, é Jesus que agora está com a tua causa. Não é mais você, agora é Jesus. E Jesus ignorou essa notícia e virou para o líder e disse assim: ei, olha para mim, esquece os fofoqueiros, esquece os faladores de notícias ruins, olha para mim, não tenha medo, somente creia. Aleluia. Diga para quem está do teu lado: não tenha medo. Diga: somente creia. Diga: para Deus nada é impossível. Você pode aplaudir o Senhor? Nada é impossível. Nada é impossível. Jesus disse para Jairo: Jairo, não tenha medo, crê tão somente. Verso 39, olha o que diz.
Então entrou e lhes... 39, filho. 39. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? Jesus é maravilhoso. O que está acontecendo aqui? Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Então uma multidão, um lamento. Quando Jesus diz, ela não está morta, mas dorme. Agora o verso 40 diz assim: todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Vocês estão rindo? Então, por gentileza, eu peço que vocês se retirem, porque o negócio aqui é sério, não é tempo de riso. Vocês estão rindo porque não creem? Então vocês que não creem, vocês não vão ver um milagre. Só vai ficar comigo quem acredita que o milagre vai acontecer. Deus vai pôr pessoas certas na nossa vida que vai crer que o milagre vai acontecer, meu amado. Por isso que vale a pena a gente entender com quem a gente anda, com quem a gente compartilha as coisas. Ordenou que saísse, tomou consigo o pai, a mãe da criança, e também os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: menina, te ordeno, levanta. Todos estavam em alvoroço, e a menina estava morta. Mas Jesus lá atrás disse para ele: crê somente que a tua filha vai viver. E aquele homem acredita no milagre e leva o milagre para casa. Eu quero convidar você hoje a crer que Jesus, Ele quer chegar na tua casa. E se Ele chegar na tua casa, pode ter o alvoroço que for, pode estar no estado que for, Jesus chega para mudar a história da sua casa. Jesus chega para tirar a multidão que lamenta, a multidão que não crê, a multidão que ri da situação, e Ele entra na tua casa para que o milagre aconteça e o nome do Senhor seja glorificado. Aonde havia morte, agora vai ter vida. Aonde havia morte, agora vai ter vida. Aonde havia luto, agora vai ter festa.